E hoje eu tenho a incumbência de falar para vocês e para todos nós. Eu não vou utilizar todo o meu escopo, porque a gente tem somente 40 minutos, né, meu pastor? Tá bom. Mas eu gostaria de dizer para você que você é amado por Deus. Deus sempre prova do seu amor para com todos, e principalmente por aqueles que despertam pela sua justiça, são avocados a ser inseridos pela graça, pela fé em sua graça. Isto é fundamental na vida de quem olhou para o pão e teve o despertamento, como foi dito ali. Essa semana eu tive a maior alegria com minha mulher, porque quando você não espera, você não imagina, Deus diz: eu estou aqui. Eu estou aqui contigo. Basta que tu entenda que Deus está trabalhando e se junte a Ele. De uma forma prática, real. É tão verdadeiro, Deus é tão real, é tão pessoal, que Ele não tem reservas com ninguém. Com ninguém, Ele morreu por todos. Eu estava em casa, já tinha almoçado. Eu já tinha almoçado. Mas chegaram 4 rapazes, homens, que queriam almoçar e dormir lá na base missionária. Aí eu disse prontamente, um deles eu conhecia, o Bruno. Eu disse prontamente, preparei o quarto, Lídia preparou o almoço, eles almoçaram e ficaram por ali, lancharam à noite, tomaram sopa. E Jesus ali, ó, de vez em quando, uma direção do Espírito, o Espírito dizendo: diz isso, fala isso. Dormiram, tomaram café, foram embora. Quando deu meio-dia, ele chegou de volta e disse: pastor, o nosso carro era a inauguração do IEMA, lá em Alcântara. 50 carros. E alguns carros, 2 deles, um passou, o outro ficou, pregou. O senhor não gostaria de prestar socorro para nós? Eu disse: na hora, prontamente. E fui, levei para a oficina o carro, ficamos esperando o mecânico. E aí um deles disse: o senhor é crente? E eu disse: sou. Eu sou servo de Deus vivo. Aí ele disse: eu ouvi dizer que vocês fazem isso por amor. Aí eu disse: amor do Pai que está em nós. Vocês já almoçaram? Aí ele disse: não. Eu disse: pois então vamos almoçar. Diga-se de passagem, não tinha almoço. Não tinha almoço. Eu digo: vamos almoçar. Lídia já descansando, deitado. Aí eu disse: pronto, agora eu vou ter que acordar a Lídia. E pedi: chama a Lídia lá, Vera, e avisa que tem uns rapazes aqui que está precisando do
alimento. Veio, preparou rapidinho o almoço. Eles almoçaram, e quando almoçaram, um deles disse: eu queria saber melhor sobre aqui. Aqui tem uma história de serviço a Deus. Como é que é isso? E começamos a conversar, e Lídia prontamente tomou a iniciativa e disse: tu conhece esse Jesus? O nosso Deus? Aí ele disse: eu ouvi falar sobre Jesus, mas você entende quem é Jesus para você? Aí ele: eu entendo. Os outros três ali escutando também, né? Um mais arredio e esse mais receptivo. Aí Lídia disse: preciso crer com o coração e confessar com a boca que Jesus é Senhor da tua vida, Ele é Salvador. Você quer dizer isso? E ele disse: eu quero. Já foi comovido pelo Espírito Santo. Queridos, estou contando isso para você, para que você possa entender o que é justiça de Deus. Na essência, a igreja precisa entender a dimensão da justiça de Deus a partir da justificação e decisão. E aí, quando ele, muito emocionado, repetiu, Lídia disse: e você? Aí ele disse: eu também quero. Aí aceitaram. Aí o outro se afastou um pouquinho e Lídia disse: não sai não, não sai. Olha, esta é a sua oportunidade. Aí ele disse: eu quero aceitar. E os quatro aceitaram a Jesus. Agora eu quero dizer algo para vocês. O perfil deles não era nada agradável para a igreja, né? Uma tocona, né? Um brincão desse tamanho, né? Tatuagem para ali, para acolá, mas a alma, salvando a alma e o espírito sendo estabelecido em Cristo, ele terá um novo corpo glorioso, ressurreto. E nessa caminhada, nesse relacionamento, as pessoas olham para si e fazem como a superiora do convento Capuchinha, que quando se converteu, olhou para si e disse: e agora? Eu disse: agora? Cumpre o teu ministério. Agora, entenda, a circuncisão que prevalece é a no coração do Espírito de Deus. Não é a feita pela mão do homem. Deus é que opera tudo, em todos. E eu lendo, quero dizer para você que esses dias foram um dia maravilhoso. Esses dias foram maravilhosos. Porque além dessa experiência, Deus me acordava de madrugada. Dizia: vai e escreve. E Lídia disse: tu não vai dormir não? E eu disse: eu estou tentando. Eu estou tentando. Quando eu vou deitando, vem aquela inspiração, aquela glória, dizendo: te levanta.
Eu me levantei. Ontem à noite foi desde 3 horas, não foi, Lídia? Acordou, e às vezes ela não gosta de eu me levantar, porque quando ela acorda, demora a dormir. Então eu tenho que sair na ponta do pé, para ela não acordar. Mas eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus 5. É um versos pequeno, 6, 5, 6. É, 5, 6. Sermão do Monte. E esse versículo diz assim: os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Deus está com a mesa posta. Deus sempre nos dá uma ceia vigorosa, o alimento devido. Aqueles jovens pensaram que iam comer só um macarrão, iam comer um feijãozinho branco, mas comeram do pão da vida. Provaram da graça de Deus e entenderam que ele disse: eu posso deixar meu carro aqui, nem vou mais levar, eu vou deixar, eu vou no outro carro, porque eu tenho que voltar. Então ele queria ter a oportunidade novamente de ter uma conversação. Mas de madrugada Deus nos deu essa percepção do que é a justiça, fome e sede de justiça. Nós entendemos pela palavra, e eu já escutei muitas pessoas falarem, eu respeito, mas Deus, quando quer alimentar, que Ele veio foi para isso, Ele alimenta de dentro para fora. O que quer dizer isso? Quem tem a missão de agora, como igreja, resgatar o mundo? A igreja. Ele alimenta a igreja, para que a igreja, com seu alimento, opere no mundo. Porque quando isso acontece, a igreja cumpre esse papel e Deus opera segundo o seu propósito no seu vaso, na vida daquele que crê. Porque o evangelho não é religião. Poder de Deus. O evangelho é relacional e pessoal. Ele alcança na sua completude a igreja como corpo, mas ele inicia no indivíduo, como a célula primeira da operação de Deus no corpo. Por isso é que há mutualidade e reciprocidade, para que cresçamos juntos e possamos compartilhar e contribuir uns com os outros, mostrando muitas vezes o que não conseguimos ver. Mas Deus mostra pelo seu Espírito. Deus mostra. Então, essa fome de Deus é primar pelo relacionamento com Deus.
é estabelecer um relacionamento que seja fidedigno, que seja cheio de veracidade. Veracidade passa por transparência. Não precisa se esconder de Deus. Precisa mostrar em que estágio tu estás. E pedir vigorosamente que ajuste esse estágio, essas plataformas de fé e, sobretudo, de dedicação a Deus, para que possamos entender o que Deus quer de nós. O avivamento está intimamente relacionada à busca dessa comunhão. Mas essa comunhão tem que ser buscada com responsabilidade. Não como algo que pertença ao mundo, ao sistema humano. Não, ele opera, mas ele transcende. É trazer à visibilidade o que está oculto. Olhar para Jesus tal como ele é agora, Deus Santo, nos dando essa vocação, esse interesse, essa disposição, essa vontade de se juntar a Ele, de caminhar com Ele. Não importa quais são as dificuldades, não importa quais as circunstâncias, importa que você esteja no caminho, na presença dEle. Nem que morra, mas esteja firmado na rocha. Esteja entendendo que a palavra de Deus nos comissiona a glorificar ao nosso Deus no Filho, no seu Filho. Porque nós já temos o Espírito dele. E porque temos do seu Espírito, nós temos todo o acesso, como já foi dito aqui. Todo acesso. O que precisa é não negligenciar as relações. Outro dia eu falei lá isso, que a comunhão com Deus é muito mais do que um relacionamento saudável. Eu tenho um relacionamento saudável. Faz parte. Mas é o primeiro passo. Porque Deus quer, nos desafia a que nós cresçamos no conhecimento dEle e possamos, uma vez conhecendo a sua vontade, cumprir, independente do que esteja ao seu redor, para que o propósito dele se encaixe na sua vida. Simples assim. Então, justiça de Deus envolve, em primeiro lugar, justificação. Justificação. Justificação é acesso à graça pela fé. É o primeiro estágio do resgate, da salvação. Porque uma vez justificados, acabou a inimizade, foi rompidas as barreiras, o pecado foi destronado e você está liberto para viver o Deus vivo na pessoa de Jesus. Quando entendemos isso, nós passamos a compreender
que Deus é tão extraordinário, é um privilégio. É algo que você não pode mensurar, que é você ter um momento de comunhão, de conversação com Deus na sua vida. Deus é tão real. Justificação, favor de Deus. Regeneração, ser gerado de novo, ser transformado, mudança de mentalidade, de percepção da visão, porque Deus quer verdadeiros adoradores, Ele não quer religiosos. E a alegria maior é porque grande número aqui são jovens, estão sendo aparelhados, estão sendo munidos para o reino de Deus com muita energia, com eficiência, com eficácia, sabendo que Deus se alegra com isto. Ser gerado de novo implica em ser também renovado, vivificado pelo Espírito. Agora nós não somos mais nossos. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Mas como é isso? Leia e ore, pergunte para Ele. E ore e diga: Senhor, o Senhor me comprou? Comprou. Comprou. Não tem dívida nenhuma para você pagar. Deus já pagou uma vez por todas, com a sua morte na cruz, a sua vida entregue. E a ressurreição dele é exatamente para isso. Porque ele vive, nós temos vida. Vida, vida abundante. Além de estar vivificado, nós exercemos comunhão. Eu acho esse contexto aqui tão lindo. É a unidade perfeita com o Pai, pelo Filho e o Espírito que habita em nós. Ele diz com clareza que essa unidade, João 17, ele diz: tu em mim e eu neles. Tu em mim e eu neles. E o desdobramento é para que o mundo creia. Então observe, para que o mundo creia que ele foi enviado, é um enviado de Deus, é o Deus Altíssimo. Essa comunhão não é utopia. Nós somos humanos. Querido, Deus já cessou do pecado. Lá em 1 Pedro 4. Cessou do pecado. Ele já apagou a cédula. Ele nos dá, na sua natureza, observe, que é divina, o alicerce, para que pela natureza divina possamos crescer no conhecimento, sabendo quem de fato Ele é e vivendo essa natureza, de forma que o Pai em nós, pelo Filho, Ele se revele de uma forma grandiosa, como está em João 14, 21 e 23. Nós precisamos amar a Deus.
E quem ama a Deus não é somente aquele que diz: Deus, eu te amo, Deus, eu te amo. Não, diga isso, mas testifique isso na sua alma. Eu amo Deus, porque Ele me ensinou a amá-lo. Ele me ama. Eu sei de onde eu vim. Eu sei o que eu já passei na vida. Eu e minha mulher ali, 76 anos, e eu 71 agora. 29 anos vai fazer agora de ministério. Mas foi uma caminhada. Uma caminhada de luta e aliança com Deus. Agora não pense que Deus, quando nos chamou, nos deu melzinho na chupeta. Quando Ele nos chamou, foi dizendo: tem que andar 12 quilômetros para evangelizar. Andar. Eu e ela. Andar 17 quilômetros e 17 para voltar lá no Mocagituba. Quando a gente terminava a conversação, dizia: a gente vai ter que voltar mesmo? Vai ter, então embora. E eu lembro de uma coisa que Deus fez lindo. Eu fui convidado para dar uma palavra numa vigília no Araçagi, da Igreja Batista Central. E na época, o pastor chegou para mim e disse assim: diga aqui o que é que você precisa. Peça aqui, que a igreja vai lhe dar. Aí eu disse, ele pensou que eu fosse pedir alguma coisa. Aí eu disse: resistência nas pernas, para que eu possa andar. Aí um lá atrás disse: eu tenho uma moto para você. Outro disse: eu também tenho uma moto. Aí eu olhei para o pastor, eu disse: eu pedi resistência na perna. Peça da forma correta, e Deus te dará muito mais. Muito mais. Dessa maneira, queridos, foi assim que Deus operou. E quando eu voltava para casa, o sentimento era de gratidão. O sentimento era de comunhão. Eu dizia para ele: Pai, o Senhor é tão legal. O Senhor é tão maravilhoso. De maneira que... de que maneira eu posso te agradecer, meu Deus? Depois dessa comunhão perfeita, vem a tarefa. Assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Deus está nos enviando a todos nós. Nós temos que identificar aonde tu. Identificar. Deus me deu uma direção. Eu vou me apegar em Deus, para que Ele consolide essa direção, para que Ele possa ensinar o que eu não consegui ainda enxergar. E aí você vai ver. Com certeza. Porque o serviço para o reino, me desculpe, não são para muitos. Você está escutando o que eu estou dizendo?
Muitos serão levados, mas aqueles vigorosos, corajosos, vibrantes, estes é que vão pegar na enxada. Esses é que vão pegar no arado. Com alegria, sem olhar para trás. Entendendo que Deus é o Deus de majestade, de todas as coisas. Ele é soberano. Ele é soberano em nossas vidas. E para nós foi um privilégio. Um dia Deus me deu um carão tão grande, mas tão grande que eu fiquei envergonhado. Nós tínhamos preparado um encontro com 15 povoados, 15 comunidades. Aluguei quase 18 pau de arara e 5 para levar o povo, porque não tinha ônibus na época. Aí eu fiquei de 6 da manhã, eu, Juca, Doan, Lídia, esperando os carros virem com as pessoas, e não vinha. Não vinha. Aí eu disse: meu senhor, o povo não vem. A reunião era na Igreja Católica do Araranguá, porque uma das comunidades disse: vamos ver como é que esse pastor se comporta. Vamos botar ele lá na Igreja Santa Bárbara, para ver o que é que ele vai dizer. Aí, quando me avisaram, aí eu disse: ok, sem problema. Cheguei lá, nem olhei para Santa Bárbara. Ela estava lá, mas eu nem olhei para ela. Fiquei aqui, ó, com todo mundo e eles me olhando, me olhando. Aí aconteceram 2 fatos extraordinários. O primeiro é que, quando terminou a reunião de quase 400 pessoas, eu disse: agora eu vou pagar o caminhão. Vou pagar os caminhões. Na hora que eu chamei os motoristas, um disse logo: o senhor não vai pagar. O senhor não vai pagar. O senhor não vai pagar. E eu estava no meu coração dizendo: como é que eu vou pagar esses caminhões? Entendeu? Eu dizendo: como é que eu vou pagar esses caminhões, senhor? Deus pagou todos. Todos. E quando terminou o evento, Dona Josefa me chamou e disse: seu Edilson, o senhor não sabe, mas fui eu que planejei trazer o senhor para a igreja aqui. Sabe, o senhor não faz discriminação de ninguém. Eu disse: como é que eu posso fazer? Se Jesus não faz, não fez de mim e não faz de ninguém. Aí ela disse: eu quero aceitar. Eu disse: seu Deus, até hoje é a nossa vice-presidente do conselho, Dona Josefa, uma mulher de Deus, alegre, que Deus transformou com essa ação de estar em comunhão com Deus. Deus é maravilhoso. Hoje ela está doente, teve uma trombose. Depois de ser enviado, nós estamos nos preparando para ser remido, para ser resgatado, para ser tomada a força, para ir para o reino de Deus, sendo o representante ativo aqui. Ninguém vai se não tiver a tutela de embaixador. É preciso ser embaixador, representar. Isso aí não é falácia, não é. Não, é verdade.
É verdade. E isso nos dá o direito de viver, observe, o poder, melhor dizendo, de viver a eternidade de Deus, a vida eterna. Esse foi um escopo que nós fizemos de forma geral da justiça de Deus. Mas eu quero falar ainda um pouquinho sobre a fome. Sobre a fome. O mundo não tem fome de Deus. Sabe quem deve ter fome? Os servos de Deus, para alcançar o mundo. Entenda que tudo isso foi feito por Deus. 2 Coríntios 5,18. Tudo isso foi feito por Deus. Você não fez nada disso. Só foi envolvido, atraído na cruz do Calvário. Mas ele adverte: sem mim nada podereis fazer. Tem que estar junto. Querido, nós temos uma prática em casa de perguntar para Deus. As pessoas pensam até que é excesso. Senhor, o Senhor está permitindo isso? O Senhor está aprovando? É sua direção? Me dá convicção, Senhor. Se não tiver, estacione. Pergunte para Deus, bata de novo. Meu Deus, eu estou aqui. Cheguei, sabe, eu não quero ser chato com o Senhor não, mas eu quero lhe perguntar de novo. Eu quero perguntar de novo. Na hora que Deus responde assim com tranquilidade, aí a gente vai tranquilamente. Deus é real. Tudo isso provém de Deus. Eu vou dar uma puladinha aqui, porque eu quero aproveitar essa unção. Saiu lá do salão. Uma unção tão tranquila, tão maravilhosa. Eu sei que nós vivemos num mundo onde a igreja tem um embate grande, grandes desafios de relacionamento, de vida, conversão verdadeira para Deus. Sabemos que muitos decidem, mas ainda faltam ânimo para fazer ser alcançado pela metanoia, a mudança de direção. Eu estou aqui, eu mudo para cá, eu vou procurar outro caminho. Tem que ser. Olha, isso gera crise. Eu, quando me converti, eu não vi o Evangelho. Foi preciso Deus mandar uma mulher de Paraupebas. Veio de lá, me catou feito agulha no palheiro, e quando me olhou disse, minha mulher dizendo, é tu, vai. E eu dizendo, não sou eu não, não sou eu. E ela dizendo, é tu sim, eu não vou, não sou eu. Mas quando a mulher me olhou, sabe o que é que ela disse? É tu mesmo, varão. É tu mesmo, varão. Aí eu disse, eu não. Corri, me escondi, voltei. Mas entenda, quando Deus foi de uma forma sobrenatural, não tinha como se esconder. Então você não pode, Deus. Não adianta. Não adianta. Se você está em busca de experiência, a maior experiência é produzir obediência na sua vida. Obedeça. E Ele te supre.
te honra, te abastece, te favorece. Deus é tão tremendo. Nós temos passado muitas lutas em Alcântara. Dia 13 agora vai ser a culminância de um processo que vai definir, de certo modo, a nossa permanência ou não em Alcântara. Mas, sabe o que é que Deus disse para mim? Não está comigo? Não sou eu? Então, não importa o resultado. Não importa o resultado. Porque Jesus morreu. E ninguém pensava, embora ele tivera dito, que ele estabelecesse o reino em 3 dias. Então espere o momento de Deus. Você está compreendendo? Espere o momento de Deus. O momento de Deus é majestoso, é maravilhoso. Mas eu não vou utilizar todo o meu estudo aqui, que nós elaboramos no Senhor. Acredite que dele foi assim. Deus tem esse favor comigo. Eu estou deitado, aquilo vem na mente. Te levanta e escreve. Aí eu escrevo. Foi assim que eu escrevi o projeto Novo Alcântara. De madrugada, Deus disse: te levanta. Aí eu disse, botei na mesa um papel, peguei uma caneta e disse: pronto, Senhor. Aí ele escreve. Eu comecei a escrever a visão do projeto. Quando amanheceu, o projeto estava pronto. O senhor que fez? Eu digo: eu não. Não fui eu que fiz. Quem deu essa visão foi o Deus que nós servimos. Fome de justiça. Fome de Deus. Alguns falam que é uma necessidade que é pontual, momentânea. Mas eu quero trazer a luz para a igreja que a fome de Deus é parte inerente daquele que foi justificado por Deus. Quem é justificado por Deus não pode cessar de ter fome de Deus. Tem que estar buscando. Não é buscar experiências. Eu vou contar uma coisa aqui para vocês rapidinho. Eu era novo convertido. Aí meu genro, que é pastor, chegou com minha filha e minha mulher, tudo na TV Culpa, e disse, nós conhecemos uma profeta, uma profetisa, lá na estrada de São José de Ribamar. Vamos te levar lá. Eu escutei hoje aqui, ó. Não precisa ninguém impor as mãos sobre você, embora possa impor. Mas você tem que crescer para que o próprio Espírito de Deus se manifeste com discernimento, com sabedoria, com visão do alto. Você depende pelo Espírito de Deus. O relacionamento entre o corpo é de edificação, aplicação dos dons. Aplicação dos dons.
Mas a comunhão em todas as etapas com Deus é Deus. É Deus. Embora Ele inspire e nos faça entender e ser ensinável. E aí eu fui com minha mulher e com meu genro lá. Me convenceram. E eu fui. E quando chegou lá na casa, olha, lotado de gente. E parecia uma festa de retetê, né? Era sempre varão, tal. E tal. Eu não cheguei com resistência, mas eu cheguei com prudência. Ó, Senhor, tu está aí? Essa operação é tua? E aí, quando chegou a minha vez lá, Deus já tinha respondido. Disse para mim, no meu ouvido, espírito de engano. Aí eu disse para minha mulher, ela aqui, ó. Aí eu disse, Lídia, seu espírito de engano. Que é isso, rapaz? Não perca! Fala isso da serva de Deus. Aí eu disse, não estou falando. Vou ficar quieto. Fiquei quieto. Estou um momento na volta no carro espiritual. Dizendo, cuidado onde bota teus pés. Viu, igreja? Cuidado para quem tu curva a cabeça. Cuidado da onde tu busca essa unção. E aí Deus disse, eu vou te mostrar onde é a casa dela. Aí eu contei para eles. Aí ela disse, como é que nós vamos na casa dela? Eu disse, quem revela de verdade vai mostrar. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Querida, chegamos na casa dela. E quando chegou lá, ela não estava. Estava no supermercado. Já tinha ido de lá para o supermercado. E a menina que nos atendeu disse, ela não vai atender vocês. Não quer atender vocês. Era outro espírito. Estou dizendo isso para você, para que você entenda que essa fome tem que ser direcionado pelo Espírito Santo. Não pode ser a carne, nem o entendimento humano, mas é o Espírito de Deus dizendo, eu que te alimento, eu que sou teu suprimento, eu que te abasteço. Olha, eu entendo uma coisa aqui, nossa vida, eu sempre digo assim, eu não quero Deus para mim, só. Eu quero Deus, mas eu quero Deus unido para o outro. Então Deus vem, se revela e eu demonstro Ele. É o que você deve fazer. Demonstrar o Deus com integridade, com verdade, com propósito. Não há outro caminho de buscar a Deus se não passar por aquelas etapas que eu falei inicialmente. A fome de Deus não é algo, observa, desesperada. Porque Deus não opera confusão na mente, mas é algo de entender o que Deus preparou para você. Deus preparou coisas maravilhosas. Então não pode ser a ansiedade o teu termômetro, mas a sobriedade
de viver a realidade de um Deus vivo, de um Deus real. E uma das avocações é renúncia. Renúncia ao mundo. Eu não abdiquei dos meus amigos. Inclusive um deles, um dia eu ganhei ele para Jesus de uma maneira tão assim, inusitada. Ele ligou para mim e disse: rapaz, cara, tu não quer ir para falar daquele homem, aquele que tu segue aí? Aí eu disse: como homem? Aí ele: aquele rapaz. Ele não queria dizer o nome de Jesus. Aquele. Eu digo: me diz quem é um homem. Eu não estou entendendo quem é um homem. Aí ele: tu sabe sim, vem aqui. Aí eu fui lá. E aí quando eu cheguei, ele disse para mim: rapaz, eu estou pensando naquilo, as coisas que tu está me dizendo aí. De vez em quando tu me diz uma coisa. Eu quero te dizer uma coisa. Eu sou um homem que tem 5 milhões de dólares. Eu sou rico. Como é que eu vou aceitar Jesus? Eu digo: tu pensa que é rico, meu irmão? Tu pensa e tem o direito de pensar. Mas observe, ele fez um risco no chão e disse: aqui é teu mundo e aqui é o mundo de Deus. Você quer ficar no teu mundo ou quer passar para o mundo de Deus? Aí eu disse: você consegue! Você consegue! Fique em pé! Aí ele ficou aqui bem pertinho da fronteira. Aí eu comecei, a sala toda de vidro, todos os funcionários olhando para lá, e eu dizendo para ele: bora, teu passo. E aí ele botou o pé em cima da linha. Eu digo: bora, já passou, já passa um pouquinho mais, agora. Aí ele botou o pé, mas disse: o outro aqui eu não vou conseguir passar. Eu digo: tu não consegue de fato de ti mesmo, mas a mensagem que Deus já colocou no teu coração, uma semente, e você vai conseguir passar. E aí quando é um dia, eu chego com o meu pastor lá para botar uma placa na igreja. E eu botei na igreja: Igreja Batista Central, de braços abertos para você. Aí eu disse: Irailton, eu vou mandar fazer essa placa. Liguei para ele: vem aqui. Aí eu fui lá. Aí: o que tu quer botar? Aí eu disse: Igreja Batista Central, de braços abertos para você. Aí ele disse, ele é cearense e tem uma expressão meia assim grosseira. Ele disse: baixo, servo mesmo desse Deus aí? Aí eu disse: sou. Ele disse: porque se fosse eu, em vez de botar Igreja Batista Central de braços abertos para você, eu ia botar: em Jesus não há outro que nos dê salvação. Não há outro nome para a salvação. Aí eu olhei para Irailton. Irailton olhou para mim. Entendemos que Deus falou com quem pensava que estava servindo a Deus na inteireza de propósito. Estou dizendo isso que nós precisamos estar atentos à operação do Espírito na vida de muitos, inclusive daqueles que estão, observe, à porta, dentro da fronteira aqui, ó, botou o pé, mas Deus não desistiu dele. Se passar e servir ao reino de Deus. Quero concluir dizendo que
Vou só passar aqui, pastor. Nós somos vocacionados para adorar. A nossa adoração tem que ser uma adoração dentro da completude de Deus. Não é simplesmente um momento festivo, mas por isso é que eu disse, eu quero aproveitar aquela unção. É um momento que não pode acabar no nosso ser, no nosso interior. Não precisa você estar na celebração para adorar a Deus. Você é a celebração. Você é a vida de Deus. Deus é em nós. Além disso, de vocacionados para adorar, nós somos feitos filhos da luz. Não podemos abdicar dessa posição. Nós somos filhos da luz. Então, onde a luz está, nós devemos estar com a sua natureza e a sua virtude, para que todos creiam e saibam que Jesus é contigo. Você tem essa convicção que Jesus é contigo? Aqui todos são crentes? A maioria, né? Todos já aceitaram Jesus? Um trabalho como este é um trabalho que alimenta, que sustenta, que alinha, estabelece o curso. E este curso aqui, ou seja, este caminho, é um caminho que devemos estar, sabe como? Devemos estar conscientes que Deus nos alistou para louvor e glória da sua graça. Eu quero convocar vocês e a todos. Tanta coisa aqui que finalizar. A direção é: ande no Espírito e não cumprireis as obras da carne. Gálatas 5,16 e Gálatas 6,8. Porque o que semeia na carne ceifará corrupção, mas o que do Espírito, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Eu quero agradecer a Deus por este momento que passamos aqui e dizer: corra para Deus. Não perca tempo. Entenda o tempo em que nós seremos abocados pelo nosso Senhor e devemos estar preparado, de farol aceso, com reservas e, sobretudo, identificados no seu espírito. Não, esse aqui é meu, 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 ele quer fora, porque esses aqui são meus. E é assim que Deus faz nesta hora. Está olhando para todos nós e está dizendo: estes são meus, para que nenhum se perca, mas permaneça em Cristo. Que Deus abençoe, pastor.